Você sabe o significado da nova aliança que Jesus fez com toda a humanidade? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a nova aliança. Nós estamos em Mateus capítulo 26 e você é muito bem-vindo aqui. Em Mateus 26, nós vamos falar sobre a nova aliança neste vídeo. Capítulo 26, nós vamos separar em duas partes novamente, porque o capítulo 26 tem 75 versículos. Hoje nós vamos falar dos versículos 1 até o versículo 30. E já começando sem demora, no versículo 1 está escrito: Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. Daqui a 2 dias nós celebraremos a Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Em praticamente todos os capítulos de Mateus, de certo ponto em diante, Jesus diz: Eu estou indo ser crucificado, eu vou morrer, eu vim para isso. E aqui mais uma vez Jesus diz que, só que aqui já está muito próximo. Aqui Jesus diz: já é daqui a 2 dias que eu vou ser crucificado. E diz aqui que celebrava-se a Páscoa. E o que é a Páscoa? Esse é um ponto muito interessante para a gente já começar a falar aqui. A Páscoa, ela tem origem no povo judeu, e Jesus era um judeu, e Jesus estava em Jerusalém e estava sendo celebrado a Páscoa. E que festa é essa Páscoa? A gente tem aqui uma visão de que a Páscoa é essa festa que a gente compra chocolate que tem um coelhinho e representa a Páscoa. Mas a Páscoa não é isso. A Páscoa é uma festa de origem judaica. É uma festa dos judeus. A descrição acerca da Páscoa está lá em Êxodo, no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, do Antigo Testamento, no capítulo 12. Páscoa, o Pessah, o nome original aí, ele significa um mandamento que aconteceu aqui no capítulo 12. Qual é o contexto da Páscoa? O povo de Israel estava escravizado no Egito, viveu escravo durante um período de 400 anos. Deus levantou Moisés como um libertador do povo. Moisés foi até o faraó do Egito e pediu que o faraó libertasse aquele povo que estava escravizado no Egito. O faraó disse que não ia libertar o povo. E Deus usou Moisés para lançar 10 pragas sobre o Egito. E essas pragas foram acontecendo até que chegou no anúncio da 10ª praga. O que era a 10ª praga do Egito? Era que todos os primogênitos iriam morrer. Todos os primeiros filhos de todas as pessoas e de todos os animais iriam morrer. Por que eles iriam morrer? Porque Deus estava lançando as pragas sobre o Egito para que o faraó libertasse o seu povo de Deus. Então, o povo de Israel, à época, o povo de Deus. Então, nessa 10ª praga, lá em Êxodo capítulo 12, Deus estava prestes a matar todos os primeiros filhos, todos os primogênitos das pessoas, dos homens e também de todos os animais. Porém, ele deu uma ordem ao seu povo e ele disse: olha, tem uma forma de vocês não terem os seus primeiros filhos mortos. Como é que vocês vão fazer para eles não morrerem? Então Deus deu essa ordem aí em Êxodo 12 e ele diz: olha, aos 10 dias do mês, desse mês que era o mês de Nissan, um mês aí entre abril e maio,
do calendário judaico. Ele diz: cada um tome um cordeiro. Olha só o que era a Páscoa, né? Deus avisou ao seu povo que ele passaria matando os primogênitos. Cada um tome um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser sem defeito, macho, de 1 ano. Era para imolar e matar esse cordeiro, e era para pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta, nessas regiões, nessa madeira lateral da porta. Você pegava, matava um cordeiro, nesse tempo que Deus mandou, e o sangue dele você passava nos umbrais da porta. Para que passar o sangue desse cordeiro sem mácula, sem defeito, nos umbrais da porta? Porque Deus passaria a noite ferindo, matando os primogênitos. Isso é o significado de Páscoa, né? do Pessah aqui, ele é o passagem, é o anjo de Deus, o anjo da morte, passando por sobre a terra, matando todos os primogênitos. Porém, ele diz que o povo de Deus, seu povo, fizesse isso, passasse o sangue do cordeiro. E nas casas em que tivesse o sangue do cordeiro, nestas casas o anjo não entraria matando os primogênitos, mas o anjo, ao invés de entrar com morte, ele passa. Pessah, Páscoa. O anjo da morte não passaria matando aqueles em que, sobre aquela casa, sobre a qual estivesse o sangue do cordeiro. Isso no Êxodo, no 2º livro da Bíblia. E Deus disse, e assim se fez, né? O anjo da morte passou. Todos os primogênitos do Egito morreram, inclusive o próprio filho do faraó morreu, e isso o levou a libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. A Bíblia diz que o Antigo Testamento é sombra do que há de vir, aponta para o que há de vir. Assim como nesse episódio se matou um cordeiro, Jesus veio como um cordeiro e se deu à morte de cruz. Assim como nesse episódio o sangue do cordeiro protegia a casa da morte, o sangue de Jesus nos protege da morte eterna, da condenação ao inferno. Assim como neste episódio Deus passou a noite ferindo os primogênitos e libertou, trouxe libertação ao seu povo que estava escravizado no Egito. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, da nova aliança que nós vamos falar agora, estamos falando, traz a nós e a todos aqueles que verdadeiramente creem libertação dos seus pecados e das práticas deste mundo. Então esse episódio, ele apontava para um episódio maior que haveria de vir. E o capítulo 26 de Mateus, que nós apenas começamos a ler aqui no versículo 2, diz: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. E por que eles estavam celebrando a Páscoa? Porque lá em Êxodo 12, quando Deus deu essa ordem para que o povo matasse esse cordeiro, colocasse na porta, Deus disse: este será um dia memorial e um estatuto perpétuo. Celebrem esse memorial. Celebrem. E ano após ano, os judeus celebravam e celebram até hoje este dia, esta Páscoa. Esta é a verdadeira Páscoa. Não a Páscoa do coelhinho, do chocolate, enfim, de várias outras coisas que nós utilizamos hoje como símbolo
né? A Bíblia nos traz a origem das coisas para a gente conhecer a verdade dos fatos. E conhecendo a verdade, conhecereis a verdade que está nas Escrituras, e essa verdade vos libertará. É isso que diz a palavra de Deus, certo? Então, a Páscoa marcava a libertação do povo judeu, e Jesus também era um judeu, da escravidão do Egito. E estava aqui sendo celebrada essa Páscoa. E aí diz aqui mais na frente que os sacerdotes se reuniram, e agora aqui eles se reúnem no palácio do sumo sacerdote, e eles deliberavam, os judeus, o povo da religião, os líderes religiosos que Jesus havia confrontado capítulos antes, principalmente no capítulo 23, que ele deu aquele duríssimo discurso. Agora eles se reúnem no palácio do sumo sacerdote, como se fosse aí na catedral, na grande aqui na igreja, eles se reúnem e eles deliberam, decidem prender Jesus à traição e matá-lo. Por que eles quiseram prender Jesus na traição? Diz a palavra aqui, não na festa, para não causar tumulto. Jesus já havia curado muita gente, pregado o evangelho do reino, Jesus já tinha milhares, multidões de seguidores que o acompanhavam. Se eles fossem matar Jesus na frente das pessoas, isso ia gerar um clamor. Então eles, não, vamos pegar ele na traição. Foi isso que eles decidiram. Mais na frente aqui, do versículo 6 ao versículo 13, fala de um episódio que Jesus foi ungido em Betânia, na cidade de Betânia. Jesus em Betânia diz aqui que ele estava na casa de Simão, o leproso. E diz que uma mulher trouxe um vaso de alabastro. Alabastro é uma rocha, um mármore, que as pessoas faziam um vaso. E dentro desse vaso de alabastro tinha um bálsamo. Um bálsamo era uma erva aromática, um perfume muito caro, muito valioso, como se fossem os melhores perfumes de hoje. Então esse bálsamo, que era aromático, com um aroma muito forte, muito bom, e também tinha uma finalidade medicinal, terapêutica, o Evangelho de João nos diz que essa mulher que trouxe esse bálsamo, esse perfume, dentro de um vaso, era Maria. Não Maria, mãe de Jesus, mas a Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. E diz que esse bálsamo era de nardo puro. O nardo puro era como se fosse, na atualidade, os melhores perfumes franceses, né, do mundo, né, muito caro, muito valioso, muito raro. E essa mulher trouxe esse perfume, este vaso de alabastro, e diz a palavra de Deus aqui que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, versículo 7. Ela pegou um perfume, uma essência aromática muito valiosa, que valia muito dinheiro, e derramou sobre a cabeça de Jesus. Os discípulos, diz aqui em Mateus, logo se indignaram. Meu Deus, para que um desperdício desse? Pegar um perfume tão caro, derramar todo na cabeça de Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 12, que conta essa mesma história, o outro evangelho, ele diz que essa pessoa foi Judas, né, que fez essa pergunta. E disseram assim, olha, podiam ter vendido e dado aos pobres. Aí Jesus disse, por que vocês estão incomodando essa mulher? Por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo.
Às vezes tem ações nossas diante de Deus que aos olhos de outras pessoas pode parecer um escândalo, pode parecer desperdício, pode as pessoas dizerem, pra que isso? Ei, se está debaixo da palavra de Jesus, Jesus está dizendo, você fez uma boa obra para comigo. E Jesus diz, eles disseram que podia ter vendido e dado aos pobres. Mas de fato, no fundo, eles não queriam dar aos pobres. Eles estavam com um espírito de avareza, sem querer se desfazer daquele perfume. Eles não queriam, no fundo do seu coração, dar aos pobres. E Jesus, conhecendo o mais profundo íntimo do coração e os nossos pensamentos, Jesus, que é Deus, ele disse, deu um ensinamento aqui. Jesus disse, os pobres sempre os terão, mas a mim nem sempre terão. Ela fez isso e Jesus diz, olha, por que ela fez isso? Ela fez isso de todo o coração para o meu sepultamento. Ela está me ungindo para o meu sepultamento, porque muito em breve eu irei morrer. E ela está me ungindo, ela está como se ela estivesse embalsamando Jesus, né? As pessoas morrem e os corpos são preparados, são perfumados, são embalsamados. Jesus disse, ela está me ungindo porque eu vou morrer. E Jesus diz aqui, os pobres sempre os terão. Você sabia que sempre vai existir pessoas pobres no mundo, na terra? Quem disse foi o próprio Jesus. Lá no livro de Deuteronômio, na Antiga Aliança, também diz aqui, em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, diz assim, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por que nunca deixará de haver pobres na terra? É porque Deus é mau? Não, é porque Deus colocou pessoas pobres na terra para que nós, eu e você, pudéssemos ajudar e abençoar as pessoas que passam necessidade. Por que Deus deu a uns com menos e a outros com mais? Gente, é uma matemática muito simples. Então, o excedente que Deus dá para mim e para você não é para você guardar, para você ficar sendo avarento, para você... Não, eu vou guardar para me aposentar, para quando eu estiver muito velho, eu ficar minha vida. Não sabe nem se vai morrer amanhã. A gente não sabe do amanhã. Estou dizendo que é proibido você ter as coisas, não. Não estou dizendo que você não pode ter sua casa, seu carro, sua vida, seus bens, seu conforto, dar conforto à sua casa, à sua família. Mas é só isso? A vida? E o excedente que Deus está te dando? Deuteronômio 15, 11. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, é uma ordem, livremente abrirás a mão, não é fecharás a mão, não, é abrirás a mão, livremente, de acordo com a tua liberdade, com a tua liberalidade. Deus nunca vai nos obrigar a sermos assim, a ajudar o nosso próximo, mas diz, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Versículo 7 diz assim, Deuteronômio 15, 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma de tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureça o vosso coração, nem feche a mão ao teu irmão pobre. Então pronto. Por que tem pobre na terra? Para que eu e você, que fomos abençoados por Deus com emprego, com renda, com bens, com posses, para que nós possamos usar da nossa renda
para abençoar aos pobres. Eu vejo muitas pessoas levantando a bandeira da fome, da pobreza, mas eu vejo que muitos levantam essa bandeira, a fome, vamos combater a fome, mas elas mesmas não dão um real para ajudar o seu próximo. Jesus disse que isso é hipocrisia. Você é um hipócrita. Não, eu defendo a fome, eu vou combater a fome, eu vou... Tá, mas o que que você está fazendo com o teu dinheiro para ajudar a quem tem fome? Eu não estou falando aqui de ajudar... Jesus aqui diz que os pobres sempre existirão. Ei, é para ajudar... Se você puder ajudar uma pessoa, se você puder ajudar o teu vizinho, se você puder dar uma esmola, ajudar a dar um almoço, se você puder destinar uma parte do teu salário, da tua renda, e aí é você e Deus... Não estou falando para você, são coisas pequenas. Jesus disse que o fardo dele é leve. Jesus não coloca fardos pesados sobre nós. Não é uma coisa muito pesada, muito difícil, extraordinária, não. É coisa pequena do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Quando a gente vê uma pessoa passando necessidade, não endureça o coração. Ajude. É isso que Jesus nos manda fazer. E é isso que temos que praticar e colocar em prática e decidir, debaixo dessa ordem que Deus dá, colocar em prática. Por quê, gente? Porque o nosso coração é avarento, gente. O que a gente ganha, a gente quer agarrar, a gente quer guardar, a gente quer... É a carne velha. A gente quer conforto, a gente quer mais e mais e mais e mais e... Se eu estou ganhando 100, eu quero ganhar 200. Se eu estou ganhando 200, eu quero ganhar 1.000. Se eu estou ganhando 1.000, eu quero ganhar 10.000. Para quê? Muitas vezes só para satisfazer os meus próprios desejos. Não foi isso que Jesus ensinou. Aí vamos para frente. Então Jesus diz aqui que... Jesus elogia essa mulher, diz que ela fez uma boa obra para com ele e diz: onde for pregado o evangelho, será contada a história dessa mulher. Essa mulher fez uma obra tão boa com Jesus que até hoje a gente está aqui falando dela. E Jesus disse que onde for pregado o evangelho vai ser contada a história dessa mulher, que foi Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Nos versículos 17 até o 19, eles preparam essa Páscoa. Jesus está agora na mesa com os 12 discípulos e Jesus diz: um dentre vós me trairá. Um de vocês 12 é o traidor. Aí os discípulos começam a se cutucar. Sou eu, Senhor, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aí Jesus disse: aquele que mete a mão no prato comigo. Jesus estava indicando quem seria. No Evangelho de João, no outro Evangelho, capítulo 13, ele diz: aquele a quem eu der um pão molhado. E ele pegou um pão molhado, como se a gente molhasse o pão no café hoje, né? E entregou a Judas. E diz assim: o filho do homem vai ser morto, mas ai daquele que o traí-lo. E ele deu esse pão molhado para Judas e Judas disse: acaso sou eu o traidor? Jesus disse: tu o disseste. Tu é que... Você que está dizendo. O próprio Judas se acusou. Sou eu o traidor? Sim. Jesus disse: mas você mesmo está se acusando. Às vezes a palavra de Deus é pregada e a gente começa a se incomodar, a gente começa a se, como diz a Bíblia, começa a dar coceira nos ouvidos, a palavra fica pesada para mim, porque eu estou me acusando, porque eu estou nessa prática que a palavra de Deus está condenando. Para que isso acontece? É para que eu me distancie de Deus e nunca mais queira ouvir a palavra dele? Não. Para que eu mude, me arrependa e me alinhe debaixo da vontade de Deus para a minha vida. E na sequência da palavra, aqui nos versículos 26 a 30, aí acontece verdadeiramente a ceia
do Senhor. Mateus 26, versículo 26 a 30. Esses 5 versículos aqui são importantíssimos e são chave na nossa vida cristã, e é importantíssimo que a gente entenda o que eles significam aqui. Eu vou ler na íntegra. 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, pegou o cálice, deu graças e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão dos pecados. Jesus aqui partiu o pão, Jesus pegou um cálice aqui com um vinho, deu aos discípulos, disse: comam, bebam, este é o meu corpo, este é o meu sangue e este é o sangue da nova aliança. Por que Jesus disse é o sangue da nova aliança? Porque tem o sangue da velha aliança. E novamente nós vamos voltar aqui no livro de Êxodo, agora em Êxodo capítulo 24, nos versículos de 5, só 4 versículos aqui, lá em Êxodo, no Antigo Testamento, no segundo livro da Bíblia, Deus fez uma aliança com seu povo. Está escrito assim, olha, versículo 5 de Êxodo 24. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocausto e sacrifício pacífico de novilhos. O sangue aqui era de novilhos, era de bois. Moisés tomou a metade do sangue desses bois em bacias e a outra metade aspergiu no altar. Ele jogou, chalpiscou esse sangue no altar. E tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, não tomou de tomar, né? Ele pegou aquele sangue e aspergiu sobre o povo, sobre as pessoas, e disse: olha o que Moisés disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Esse sangue era de bois, era um sangue de novilho. Moisés aspergiu no altar, aspergiu nas pessoas e disse: este é o sangue da aliança. Jesus deu o pão e deu o cálice, e Jesus disse aqui em Mateus: este é o sangue da nova aliança. E Jesus aqui faz uma nova aliança com toda a humanidade. Nossa! E Jesus fez essa nova aliança derramada em favor de muitos. Não foi de todos, infelizmente, foi de muitos. Quem são os muitos? É todo aquele que crê nesse sacrifício de Jesus. Todo aquele que crer no sacrifício de Jesus e o receber como seu Senhor e Salvador e confessar que Ele é o Filho de Deus, tem parte nesse sacrifício, e foi para isso, foi para essas pessoas que Jesus fez essa nova aliança pelo seu sangue derramado na cruz, derramado em favor de muitos, de todos aqueles que creem. A todo aquele que crê, deu-lhes o poder de ser chamado Filho de Deus, para remissão dos pecados. E a todo aquele que crê terá os seus pecados perdoados. É isso que é a nova aliança. É o sacrifício desse cordeiro que se deu
para derramar o seu sangue. As duas alianças são alianças de sangue. O sangue faz alianças no mundo espiritual. São alianças de sangue. E digo-vos, versículo 19, ou versículo 29, e digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, ou seja, não beberei deste vinho, deste cálice, até o dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E aqui nós vamos encerrar por hoje. Jesus disse, desta hora em diante, eles comeram, eles beberam. Jesus disse, este é o meu sangue, este é o meu corpo, e de agora em diante, eu não beberei mais este vinho, até o dia em que hei de beber de novo, mas é no reino do meu Pai. Jesus estava prestes a ser morto, crucificado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo. Jesus hoje está vivo, ressuscitado, subiu aos céus, isso está em Atos capítulo 1, e ele está assentado à direita de Deus Pai. E ele disse, eu só volto a ceiar com vocês de novo no reino do meu Pai. E esse reino se cumpriu em nós. E hoje nós temos a oportunidade, no corpo de Cristo, na Igreja de Deus, de participarmos desta ceia que ele deixou, relembrando em memória deste momento em que Jesus selou com toda a humanidade, com todo aquele que crê, o sangue da nova aliança. Para quê? Para a remissão dos pecados. Não importa o tanto de pecado que você já cometeu, não importa o teu passado, não importa o que você está fazendo, importa que se você crer e se arrepender de seus pecados, crer no Senhor Jesus e receber esse sacrifício, Ele é fiel e justo para perdoar todos os teus pecados e te dar uma vida nova em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e amanhã a gente continua nessa continuidade aqui do capítulo 26, a partir do versículo 31. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.